graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, aos irmãos, às irmãs, em nome de Jesus. Eu senti um pouco fraco. Acho que às vezes os irmãos tiveram um bom almoço hoje em família e ainda está pesado por conta da família, não? A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com a igreja. Aleluia. Nós esperemos ser um povo feliz por tamanho privilégio de sermos chamados filhos de Deus, filhos adotivos pelo sangue remido de Jesus Cristo por nós. Aleluia. Hoje eu sinto a falta de alguns irmãos, a irmã Helena, a irmã Lúcia, e também agradecemos a Deus, pois tem muito tempo, até falei com o irmão de Deus, tinha muito tempo que eu não vi aí na casa do Senhor, e hoje Jesus deu esse privilégio do irmão estar aqui presente para glorificar o nome santo do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Quem aqui tem ouvido o que o Espírito Santo tem falado para a igreja desde o começo desse culto de adoração? O Senhor tem falado através dos louvores, o Senhor tem falado através da palavra, aqui traga pelas irmãs. Nós vemos que em Tessalonicenses tem alguns caminhos a ser atingidos para alcançar a perfeição, para que o Espírito Santo trabalhe no corpo, na alma e no espírito, né? E da mesma forma nós vimos também falar sobre o centurião nessa noite. Aleluia. Acho interessante que o Espírito Santo é aquele que conduz o corpo. E quando nós damos liberdade, tudo está entrelaçado e alinhado dentro do seu querer, da sua vontade. Glórias a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas escrituras na carta do profeta Jonas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Você que for encontrando, adore e exalte o nome santo do Senhor. Não deixe de adorar este Deus tão maravilhoso, esse Deus tremendo. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 2. Às vezes o livro foge da Bíblia de alguns irmãos. Nós vamos para lá. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, Jonas capítulo 2, versículo 2. E disse: em meu desespero eu clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor, pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares, e as correntezas formaram turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram-se sobre mim. Então pensei: fui expulso da sua presença. Poderei eu novamente contemplar o seu santo templo? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da minha alma. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor Elohim. Eis que quando minha vida já ia se apagando, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aleluia. Podem se sentar os irmãos em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aqui nós vemos a oração de um homem que só pelas suas palavras já mostra que ele estava passando um momento bem complicado. E a palavra de Deus vem nos mostrar no Antigo
missão. Porque para ele chegar naquele estado, Jonas não fez, ele não estava naquele momento porque ele queria, mas porque ele causou aquela situação. E é interessante, irmãos, que Jonas, por receber uma missão, Deus simplesmente pediu a Jonas uma coisa. Para muitos poderia ser também algo assustador, ainda mais conhecendo que era o povo a qual Deus gostaria que essa missão fosse cumprida. E nós vamos ver que quando Deus se dispõe a chamar Jonas, ele diz a Jonas que viesse Jonas a ir até Nínive, que pudesse ir lá pregar a palavra de arrependimento àquele povo. É interessante, irmãos, que no primeiro instante, Jonas, ao receber essa palavra, a palavra de Deus mostra que o profeta não quis cumprir a ordem de Deus. E nós sabemos, como bons servos do Senhor, que o que causa a maioria das nossas tristezas, as nossas decepções, as falhas de nossa vida, é a desobediência. Tanto que já vi o pastor falar várias vezes que o alfabeto do crente é fácil de decorar, é obedecer, é diferente, mas é algo que vem fazer a vida do homem e da mulher de Deus cada vez mais se aproximar. E por este homem fazer isso no seu coração, escolher aquele momento que sentiu em sua alma, acarretou grandes consequências para a sua vida. É tremendo, irmãos, porque ele não falou não diretamente a Deus. Quando todos de nós, Deus traz uma palavra, Deus nos mostra a sua vontade, e nós no primeiro momento, não, tudo bem. Aí quando a gente está para fazer, que eu vou fazer do meu jeito, isso aí não vai dar certo, não. Porque Jonas levou para o seu lado pessoal. Jonas naquele momento queria cumprir a vontade de Deus, mas em seu coração ele tinha algo guardado contra o povo de Nínive, porque pela história Nínive era o povo assírio. Hoje o povo assírio não existe mais, mas é na região do Iraque, e nós sabemos que até hoje o Iraque é um lugar que se encontra em guerra com Israel, e esses povos sempre tiveram uma rixa, sempre foram povos controversos um contra o outro. E para piorar, irmãos, aquele povo da época era um povo muito cruel, a ponto de despedaçar os seus inimigos. Eles não tinham piedade. E nós vemos que Jó, ao receber essa palavra, Jó se sentiu inquieto. Poxa, Jonas, estou falando de Jó, eu estou lembrando de outra passagem, perdão. Glória a Deus, é bom que tem irmão que presta atenção na pregação. Aleluia. Jonas, ele fica tão preocupado com aquela situação, ele começa a questionar, né? Não vou fazer isso não. Como que Deus me pede algo dessa magnitude? Porque se você voltar umas passagens atrás, através de outros profetas, o povo de Nínive tinha chegado a destruir Israel, tinha atacado Israel. Por permissão de Deus, eles conseguiram vencer. Então imagina vocês, o profeta receber uma mensagem, levar uma mensagem de arrependimento ao povo, que é como se hoje nós recebermos uma grande missão de levar a missão dentro do complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Eu estou dizendo um lugar perigoso, que muitos veem pessoas andando fortemente armadas na rua. A Bíblia vai nos mostrar que Jonas, ele, mais que depressa, ele não quis dizer nenhuma palavra para Deus, ele simplesmente pegou o primeiro barco ao contrário da cidade, foi para Tarsis. É tremendo, irmãos, e você pode fazer do seu jeito, da sua vontade, mas nada vai descobrir
Você pode tentar se esconder dentro do seu quarto onde ninguém vê, mas Deus sabe a hora que você terá que tratar certos assuntos com Ele. E é interessante que a palavra de Deus diz que Jonas, ele vai para lá para o fundo do barco, no porão do barco, e Jonas ali encontra um local onde ele vai descansar. A palavra vai dizer que ele estava dormindo profundamente, irmãos. E o mar começa a entrar em tormenta, as ondas batendo com grande força sobre aquele barco, aquela embarcação. E nós vemos que qual é a primeira reação dos marinheiros quando a embarcação se encontra sacudindo de um lado do outro com fortes ondas? É pânico. E a palavra de Deus vai mostrar que os marinheiros, no versículo 5, quando os marinheiros foram tomados de grande pânico, a ponto de cada um dos homens começar a clamar o seu próprio Deus. Misericórdia. Naquele momento, o desespero foi tão grande que cada um tinha a sua crença, começou a clamar. E é tremendo, irmãos, porque o capitão da embarcação, preocupado em aliviar o peso da embarcação, qual é a primeira atitude dele? Vamos jogar ao mar tudo que se encontrar de peso. Encontra Jonas ali, deitado, escondidinho, descansando, como se nada tivesse acontecido. Tremendo, porque aqueles homens chamam Jonas a se apresentar diante deles. E a palavra de Deus vai nos mostrar que aqueles homens começam a interrogar Jonas. Olha, de onde você é? Primeiramente você tem que falar de onde você é. Qual é o seu motivo por estar aqui? Por que aqueles homens queriam saber por que o mar estava daquela forma naquele dia? Provavelmente, irmãos, quem é marinheiro sabe como é uma tempestade. Aqueles grandes navios cargueiros, para quem já viu o vídeo, tem até um medo que se chama, para quem tem medo do mar aberto, aqueles grandes navios cargueiros parecem que vai afundar, ondas que vêm a mais de 5, 6 metros. Mas aquele dia chamou a atenção daqueles marinheiros, porque não estava algo normal. Então não era qualquer tempestade. E a Bíblia vai nos mostrar que aqueles homens, interrogando a Jonas, ele vem ao quê? A se abrir. Chega um ponto, eu vou ter que me confessar diante dos homens. E ele explica de onde ele veio, o motivo e a circunstância dele estar chegado ali. E é incrível, aqueles homens ficam apavorados, porque quando Jonas vem a responder a eles: eu sou hebreu, eu temo ao Deus de Israel, o Elohim, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e repreenderam: o que é isso que você fizeste? Porque sabiam que, porque fugiam do Senhor, pois ele havia comprado tudo. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Porque cada um lá no começo está adorando o seu próprio Deus. Mas quando Jonas abre a boca e escreve que ele serviu o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aqueles homens ficaram chocados, ficaram em pânico, horrorizados, porque sabia, porque naquela época os povos vizinhos tinham noção dos grandes feitos que Deus havia feito e ainda continuava realizando sobre o povo de Israel, por existir uma aliança. Glórias a Deus. Desde muito antes, quando Deus havia tirado o povo do Egito, desde até Raabe, quando descobre que aqueles espias eram do povo de Israel, ela tinha noção, e mais que depressa ela aproveita a situação e ganha o arrependimento. É tremendo, porque nessa noite falou o que, irmãos? O centurião era judeu? Não. O centurião era romano. Até mesmo aquela mulher que pede misericórdia diante de Jesus,
Jesus sempre fala: olha, eu vou dar o alimento da mesa dos filhos para os cachorros. Porque naquele exato momento não era para os gentios a palavra de Deus. Mas neste momento Deus tinha algo a ser trabalhado em Nínive. Não importando ele se era um povo pagão, mas Deus gostaria de tratar aquele povo. E é tremendo que muitos ao redor conheciam os sinais e maravilhas de Deus e conseguiam entender que não era qualquer Deus, era um Deus acima de todos, que tinha todo o poder e o controle em suas mãos. É tremendo, irmãos, eu falar assim, porque a reação daqueles marinheiros foi fazer o que com Jonas? Já que você falou que serve a esse Deus Todo-Poderoso, a solução é mandar este homem ao mar. Assim talvez Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. É tremendo, irmão, porque chega um ponto que antes mesmo eles agarraram o próprio Jonas, ele já se entrega. Eu sei que todo este momento está ocorrendo por minha causa. Ele sabia que por ele ter dito não a Deus, estava tendo consequências. E que não veio outra maneira. Ele teria que ter essa face a face com o Senhor. E é tremendo, irmão, que ele se entrega, mas eles lançam Jonas ao mar. E a palavra de Deus vai dizer: então agarraram e lançaram Jonas ao mar enfurecido, e logo esse se acalmou. Aleluia. Você vê que jogaram tudo que é tipo de coisa ao mar, os barris, os alimentos. Mas é interessante que aqueles homens antes disso rogaram, né? Não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, o Senhor, fizeste como a própria fazer. Aqueles homens sabiam: olha, se ele não está cumprindo a sua ordem, não nos deixe cair o sangue dos inocentes. Ele venha resolver contigo. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes a gente acha que Deus permite certos momentos e circunstâncias porque Ele é um Deus carrasco, porque Ele é um Deus mau, vingativo. Muitos enxergam Deus no século XXI como um Deus vingativo. Não conseguem enxergar a misericórdia e o amor de Deus, porque estão acostumados com uma vida e uma sociedade tão violenta, tão deplorável, uma sociedade que está vivendo cada vez mais na malícia, corrompida, como Nínive. Mas esse Deus ainda tem muito a trabalhar. E é interessante que quando damos lugar, Deus nos usa como uma ferramenta em locais às quais nós acreditamos que é perigoso, até mesmo terreno do inimigo. Ele nos permite entrar como ovelhas em meio aos lobos. Aleluia. E é interessante, irmãos, porque Jonas podia simplesmente cair no mar, cessou a minha tempestade. Mas não, Deus ainda tinha que espremer um pouco mais. Aqui sai o suco realmente da laranja, a gente tem que espremer ele. Cada gota. Foi necessário que, mesmo o mar estando em paz, nós vemos na história que um grande peixe vem e engole Jonas. Não tem dúvida, irmãos, não venha confundir o peixe com a baleia, porque o maior mamífero do mundo registrado, sem ser os que já não estão extintos, é a baleia azul e a jubarte. E a baleia, mesmo ela tendo 12 metros de comprimento, a gente pode ver o tamanho dela, não tem a capacidade de engolir o ser humano, só a pele é bem apertadinha. Então a Bíblia descreve que era um grande peixe, porque em Jonas vemos que Deus descreve em animais marinhos os quais os homens não conhecem. Então olha para vocês verem, parece que é o fim, é um homem ser engolido por um grande peixe. Não, irmãos. A Bíblia vai nos descrever que em 3 dias e 3 noites Jonas dentro do ventre
sabia que a única saída era cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mesmo ele lutando dentro do seu coração, olha, esse povo pode ter ferido o meu, mas hoje eu me arrependo, Senhor. Eu vou cumprir a tua palavra. Aleluias. Deus é tremendo, irmãos. Porque quando a gente vê a oração de Jonas, ele fala que ele está na profundeza do mar, ele está mais no fundo, nos abismos, onde podia ser o fim do peixe, cada vez mais ele ia fundo, ele poderia morrer ali, mas o seu clamor chegou aos mais altos, chegou a ponto de alcançar o trono de Deus, e Deus dá ordem ao peixe de que voltasse à superfície e viesse regozijar Jonas sobre a praia. Aleluia. Não deixou ele no meio do mar, ele deixou ele na praia. Se você me ama, se você se arrependeu, se você está disposto a cumprir a minha vontade, então faça. Não tinha agora outro caminho para Jonas. É tremendo que deixou ele na praia. Agora você caminha e faça. Aleluias. É tremendo que Jonas, mais que depressa ele vai. Esse ele não querendo que vai, faz. E é tremendo, irmãos, porque Jonas achava que aquele povo ia receber ele de forma agressiva, por saber que eles são violentos. Mas que depressa, mesmo Jonas dando a profecia de que haveria de ser condenado aquele povo, a destruição, em 40 dias, o povo mais que depressa, a palavra diz que até o próprio rei de Nínive rasga suas vestes, se veste de um pano de saco e se curva diante das cinzas, acreditando e se arrependendo diante desse Deus maravilhoso. Glórias a Deus, Deus é maravilhoso. Sabe quem ainda chama a atenção, irmãos? Que a Bíblia vai escrever no capítulo 4 de Jonas, que Jonas não se agradou. Que estranho, né? Hoje o povo inteiro estava se arrependendo. O rei pediu que até os animais viesse a ficar em jejum. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jonas fez uma tenda de longe, avistando ali, ó. Jonas não se agradou. Jonas mais que ficou triste, pois ele sabia, poxa, o meu povo viveu a sua ação por causa desse. E Deus tem feito misericórdia com ele. Olha para vocês verem. Então orou e ele desabafou a Deus: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando eu estava indo à minha casa. Foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Olha para vocês verem. Agora, portanto, tira minha vida, eu te rogo, afinal, para mim é melhor morrer do que seguir vivendo. Olha a ponto que o profeta chegou. Olha, não vou aceitar. Ele já sabia que Deus, ele é um Deus longânimo, ele é pronto para arrepender-se daquele que se coloca diante da tua presença. Glórias a Deus. Mas é tão maravilhoso que diante disso, Deus ainda, ele trata Jonas com carinho. Ele usa de situações ao seu redor, até mesmo uma planta para que crie uma sombra sobre ele. É interessante que Jonas se alegra, né, quando vê que aquele arbusto está no tampando, mas Deus permite que aquele arbusto durante a noite tenha uma largada com sono, a ponto de que Jonas fica quieto quando vê aquela situação. Então, contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: sim, eu tenho e estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, o
Senhor ponderou-lhe, ora Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não quiseste crescer, nem a podaste, ela simplesmente nasceu numa noite, e na outra noite ela morreu. Deus ainda chama a atenção, olha, tem misericórdia daquele povo. Que é interessante que Deus ainda diz que tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão esquerda e a direita, tampouco entre o bem e o mal. Aleluia. Para que Jonas pudesse também ter esse mesmo pensamento. Glórias a Deus. É tremendo, irmãos, porque a palavra de Deus no Novo Testamento, vamos ver que em Mateus 12, creio que seja o versículo 39, Jesus Cristo, ele é questionado. Ele é questionado a ponto de que os fariseus começam a pedir sinais miraculosos a ele. Irmãos, Jesus, aonde ele ia, o milagre manifestava. Às vezes não era necessário nenhuma palavra sair de sua boca, como vimos aquela mulher que tocou em seu manto. Nós vamos ver que ele repreende os fariseus e ainda diz, no versículo 39 de Mateus 12, ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, todavia nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. E qual sinal miraculoso era do profeta Jonas? Aleluia. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aleluia. E o povo de Nínive se levantará no dia do juízo final com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui o que é maior do que Jonas. Aleluia. Jesus ainda toma tudo a falar, porque aqueles homens do passado, ele está dizendo, eles eram cruéis, violentos, mas diante da pregação de Jonas, eles voltaram atrás, eles reconheceram o Deus de Israel como seu Deus. Mas estes homens que cercavam Jesus eram homens de coração duro, frios e calculistas, eram bem piores. Eles planejavam de qualquer forma crucificar Jesus. Então, o que aí vemos? O quanto é tremendo Jesus dizer que ele é maior do que Jonas. Não é diferente. Jonas foi enviado para pregar a uma nação rebelde. Jesus foi enviado a este mundo para pregar também a um povo que necessitava de salvação e ainda necessita. Como Jonas, nós vemos que passou 3 dias no fundo da baleia, no fundo de um grande peixe, aí eu entrando na barriga. Nós vemos também que Jesus, por 3 dias, no coração da terra, muitos acreditavam que a sua missão havia falhado, mas no 3º dia ele ressuscitou, e até triunfar ele está. Hoje muitos comemoraram a Páscoa como um símbolo de dar chocolate. Um momento que perdeu total sentido. Mas nós que somos filhos do Deus Altíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, nós sabemos o valor da ressurreição de Jesus Cristo e o quanto ele foi fiel aí até o final da sua missão, diante do mar tão turbulento. A ira de Deus batia sobre a nossa embarcação. Jesus se encontrava lá no cantinho descansando com Jonas, né? Nós vemos isso até com os discípulos, mas nós vemos que Jesus igualmente ele se entrega, ele se
esse mar da ira de Deus se encontre em paz, para que novamente possa haver harmonia entre o homem e Deus. Aleluia. E é tremendo que a sua mensagem alcançou nós que não éramos merecedores, nós que somos gentios, e devemos todos os dias lembrar o valor, o quão especial é Jesus em nossas vidas. Ele não pensou no azeite. Jonas pode ter tido não para Deus, mas Jesus, mais do que depressa, ele disse sim ao seu Pai, desempenhou a sua glória, se entregou em meu e no seu lugar. E hoje ele se encontra aqui em nosso meio, recebendo a nossa adoração, recebendo os nossos corações abertos a serem trabalhados. Que ele continua sendo esse Deus de misericórdia, esse Deus de compaixão, que um grande dia terminará essa grande obra que ele iniciou e poderá entregar ao seu Pai todos aqueles que ele salvou através do teu sangue. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. É triste, irmão, porque vivemos uma geração a qual nós vamos ver que é mais fácil uma pessoa que nunca conheceu a palavra de Deus ouvir e aceitar a Jesus, do que aqueles que nascem dentro do berço evangélico, ouvindo a palavra de Deus, crescem e acabam sendo motivos de vergonha, de desonra. Então, venhamos não julgar as pessoas como o ditado diz pela capa, como Jonas. Não sei o que a pessoa fez no passado, mas venhamos tendo a total certeza de que Deus é misericordioso para estar realizando na vida daquela pessoa, como Ele realizou também em nossas vidas, como Ele fez na vida do apóstolo Paulo, um homem que outrora perseguia a igreja, mas que foi usado de tal maneira que muitos se arrependeram de sua ministração. E para eu findar a palavra do Senhor, deixa apenas uma passagem que se encontra em Tito, capítulo 3, versículo 3. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servimos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis, odiando uns aos outros. Contudo, da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, em toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra em meditação na igreja, que possamos continuar da mesma forma que Deus teve misericórdia de mim, da mesma forma que Jesus nos deu exemplo, nós venhamos também continuar gerando gentileza, gerando empatia e amor pelo próximo, carregando a luta dos nossos irmãos. Se o seu fardo está alegre, carregue também um pouquinho o fardo do seu irmão, e juntos nós alcançaremos as mansões celestiais que estão reservadas ao povo de Deus. Aleluia, glória a Deus.